Hoje eu propus aqui um assunto que é aquela perguntinha dos 10 pontos, né? Cada vez que se fala em dieta low carb, cada vez que se fala em cetogênica, em jejum, em emagrecimento, enfim, a gente começa a falar desses assuntos, sempre a pergunta que surge sempre, tapioca pode? Que a tapioca durante um tempo, né? Reparem uma coisa, vamos regredir um pouquinho, vamos um pouquinho na origem do problema. Então, nós temos um problema de sobrepeso, de obesidade e de doenças relacionadas, que é um problema que atinge mais da metade da humanidade, enquanto a outra pouco menos que a metade ainda passa fome ou não tem as necessidades básicas cobertas. Nós temos metade praticamente do planeta com sobrepeso, obesidade e doenças relacionadas. Então, nós temos um problema sério. E nós temos um problema que preocupa as pessoas pelas diversas razões, por razões estéticas, por razões de saúde, porque primeiro começa sendo a estética e depois já sabemos que vem a saúde. E tudo isso cria necessidades de solução que esbarram em, diria eu, conceitos equivocados que, em primeiro lugar, nos levaram a essa epidemia. Porque essa epidemia de obesidade, se vocês procuram, até no passado recente, a gente não precisa ir para o Paleolítico, a gente não precisa ir para as cruzadas, né? Basta a gente pegar um álbum antigo de fotografia da família e ver os avós, ver os bisavós. Dificilmente você vê aquelas fotos da praia de Copacabana dos anos 60, um monte de gente de roupa de banho, de biquíni, magra, né? Você vê, sei lá, as pessoas nas fotos antigas, era muito raro, só a Rainha Vitória da Inglaterra que estava acima do peso. Por quê? Porque era rainha e porque tinha acesso a uma coisa que os seus súditos não tinham, que era o açúcar, era muito gulosa, né? E os súditos não tinham porque o açúcar era uma coisa cara e era uma coisa mais usada na indústria farmacêutica para fazer xaropes e outras coisas assim do que para o consumo habitual. Então, a partir dos anos 60 do século passado, onde começaram as teorias que nunca, eu vou insistir nisso, que nunca foram comprovadas, de malefícios da gordura animal, malefícios do colesterol, e começou a substituir manteiga por margarina, e começaram a se recomendar quantidades absurdas de cereais, e tudo isso embasado em coisas pouco científicas e mais religiosas até, né? O negócio da aveia, por exemplo, do posterior império do Kellogg's e outras indústrias de cereais foi embasado numa visão que uma pessoa teve, né? Uma líder religiosa adventista teve uma visão onde a carne seria uma coisa, a origem dos malefícios e de vícios sexuais e outras coisas parecidas. E a aveia, que era uma coisa que eles gostavam de cultivar, os quakers americanos, né? Virou o que nós temos hoje, um paradigma que é muito difícil de ser derrubado. E no Brasil nós temos a tapioca, né? Que quando se começou a falar dos malefícios do glúten e, enfim, dos possíveis malefícios do glúten, e começou a se falar do fato das farinhas de trigo serem mais engordativas, apareceu a tapioca como uma alternativa saudável. Então, cada vez que nós falamos em dieta low carb, e cada vez que nós falamos em dieta cetogênica, e cada vez que nós falamos em emagrecimento, aparece a pergunta de se tapioca pode, tapioca não pode. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que pode e o que não pode, e sobretudo do porquê. Porque tudo que nós temos hoje de regras, assim, que o senso comum, que o lugar comum considera como regras alimentares, comer de 3 em 3 horas, comer um tanto por cento X de carboidrato na alimentação, gordura faz mal, carne faz mal, tudo isso não há um porquê científico demonstrado de maneira adequada.
E não há pelo seguinte, porque porque é muito fácil dizer, cientistas falam, e também é muito fácil para cientistas falar. Primeiro vamos ver o que nós entendemos por cientista, vamos entender por que os cientistas falam ou não determinadas coisas e qual a maneira correta de fazer uma leitura do que um cientista diz ou deixa de dizer. Então, na realidade, qualquer pessoa que tenha uma formação talvez universitária na área de ciências pode ser considerado cientista. Começamos por aí. Talvez eu possa ser considerado cientista, porque eu sou formada em medicina, não sei, mas enfim, um biólogo, químico, enfim, todas as pessoas podem e devem ser consideradas cientistas. E como tudo, há em cada categoria profissional pessoas que estudam, pessoas que trabalham, pessoas que fazem direito, pessoas que fazem de outro jeito. Então, cientistas afirmam que é sempre uma afirmação um pouco ambígua, né? Eu posso ter uma formação científica e falar qualquer besteira, ou posso ter uma formação científica e falar coisa com um embasamento. Então, a maneira de nós sabermos se o tal estudo que diz que a carne vermelha provoca câncer, ou que nós precisamos de X carboidrato na dieta, ou a tal lenda que diz que nós temos que comer de 3 em 3 horas, primeiro ver de onde veio isso, qual foi o estudo, o famoso estudo científico que embasou essas afirmações. Como é que se faz um estudo científico para ter uma certa qualidade, né? Nós temos estudos epidemiológicos, nós temos estudos observacionais, nós temos estudos randomizados, duplo cego, e eles são usados com diferentes níveis de valor científico, dependendo da oportunidade. É óbvio que, por exemplo, agora nos encontramos frente a uma pandemia, então nós vamos usar muito os estudos epidemiológicos e os estudos observacionais. Por quê? Porque é o que nós estamos vendo a coisa acontecer, nós estamos avaliando o número de pessoas que são afetadas, quantas dessas pessoas requerem, sei lá, internação hospitalar, quantas dessas pessoas eventualmente vão evoluir melhor ou pior na doença. Então aí entram com toda a força a epidemiologia e o fato de você estudar os casos que estão acontecendo, contá-los, fazer estatísticas com isso. E esses estudos são perfeitamente válidos para o caso de uma pandemia. Quando vamos ao caso de, por exemplo, você tem que comer de 3 em 3 horas, de onde veio isso? Alguém sentou e perguntou para as pessoas com que frequência comiam? Alguém trancou pessoas dentro do laboratório e ficou alimentando eles como se fossem cobaias? Como se fez isso? De onde veio essa observação? E como se faz, bem feito, um estudo sobre a repercussão de uma determinada medicação ou de um determinado alimento ou de determinado nutriente? Para fazer isso adequadamente, não basta você observar o que as pessoas têm e fazer dados estatísticos. Isso seria uma parte de um estudo. A outra parte é você selecionar grupos da população, né, sortear esses grupos, quer dizer, grupos de população que têm características semelhantes. Então, você vai fazer, por exemplo, grupos de homens entre 20 e 40 anos, ou de mulheres, ou de ambos os sexos, mas que tenham, enfim, nível socioeconômico parecido. Você vai randomizar esses grupos de população sobre os quais você vai fazer estudo. Você vai escolhê-los de maneira que outras variáveis não tenham uma influência decisiva no resultado do estudo. Porque se você pega pessoas, você vai fazer um estudo sobre emagrecimento e você pega uma população aleatória, você vai ter pessoas magras, você vai ter pessoas gordas, você vai ter pessoas que estão com resistência à insulina, você vai ter pessoas que estão com um distúrbio de outra natureza, que podem ter outras doenças associadas. Então, o resultado desse estudo dificilmente vai poder ser conclusivo para a população geral, porque vai ser uma coisa muito diversificada e com muitos fatores externos que possam influenciar. Então, os estudos que são bem feitos, quando nós falamos, por exemplo, de um remédio, ou quando nós falamos, por exemplo,
do efeito de um determinado nutriente ou da falta dele, é você escolher os indivíduos que vão fazer parte do estudo por características, enfim, de idade, de condição social, de sexo, eventualmente que tenham bastante coisa em comum para o resultado deste estudo dar uma conclusão minimamente confiável. E a outra característica é o duplo cego. O duplo cego quer dizer que quando você faz um experimento onde você, por exemplo, vai ter um determinado nutriente ou um determinado remédio, nem o paciente nem o médico vai saber qual desses grupos de pacientes vai tomar o remédio e qual vai tomar o placebo, para que no final as conclusões não sejam influenciadas nem pela sugestão do próprio cientista ou pelas ideias prévias dele. Então, tem muitas maneiras de se fazer estudos e todas são válidas se forem adequadamente contextualizadas. Então, tem estudos epidemiológicos, estudos estatísticos e estudos observacionais que são muito úteis e tem outros que são extremamente tendenciosos. Então, às vezes precisa um pouquinho de treino e mesmo assim, até pessoas com formação científica, como eu poderia ser, porque eu tenho formação de médico, a gente pode ser também induzido, né, se não tiver muito por dentro do assunto, a acreditar determinadas coisas, porque a maioria de nós não passamos a vida dentro de um laboratório, a gente fica lendo. Então, quando a maioria das publicações te levam a acreditar uma coisa, quantas vezes já se viu que anos depois aquilo foi descartado. Por quê? Porque os métodos investigativos melhoraram, porque a pesquisa virou uma pesquisa que era observacional 50 anos atrás, hoje em dia se faz uma pesquisa a nível molecular. Então, todas essas coisas, todas essas verdades, não há, eu diria na ciência, muitas verdades imutáveis. E mais nos dias de hoje que os sistemas de pesquisa, enfim, estão muito evoluídos. Né? Então, não podemos... Como é que vamos fazer? Eu sempre gosto de frisar isso. Os estudos que diziam que começaram a demonizar o colesterol e a gordura animal e que a gordura era a origem de todos os males, etc, 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 é de 1958, o primeiro. O Dr. Ansel Keys publicou um estudo chamado Seven Countries, né, 7 países, onde ele chegou à conclusão, de maneira observacional, que, enfim, que esses 7 países, pelas características e tal, o colesterol era muito ruim e que a gordura animal fazia muito mal. Para começar, o estudo originalmente foi feito em 21 países e ele descartou todos os que não entravam direitinho na hipótese, e também teve muitos dados do estudo que foram descartados porque não se encaixavam no estudo dele. Então foi um estudo, já foi pífio porque não considerava outros sequer macronutrientes, quer dizer, não considerava o aporte de outros nutrientes à dieta, ele somente trabalhava com gorduras, então foi epidemiologicamente mal feito. Mas, em 1958, vingou porque era o que tinha. Tinha um cara dizendo uma coisa revolucionária que parecia fazer algum sentido, porque, né, começou a ter um aumento dos infartos e um aumento das doenças relacionadas enfim, que podiam ser relacionadas ao excesso de colesterol, e o colesterol da população também estava aumentando. Então a AMAG veio igual a e chegou a essa conclusão. Isso foi em 1958. Agora eu pergunto a vocês, alguma outra área da medicina mantém ainda algum tipo de verdade imutável, ou algum tipo de técnica, ou algum tipo de terapia de 1958? Naquela época a depressão se tratava com eletrochoque. Hoje em dia temos 4 gerações diferentes de antidepressivos. Naquela época se usava nitroglicerina para tratar problema cardíaco. Hoje em dia a primeira coisa que te coloca é uma aspirina embaixo da língua. Naquela época a tuberculose não tinha cura. No câncer nem se fala. Nós não mantemos agarrados a conceitos antigos e inadequados durante 70 anos. Por que continuamos agarrados a esses conceitos na área da alimentação? Por uma razão.
pela falácia da autoridade. Né? Se construíram reputações inteiras em cima disso e, sobretudo, se construíram impérios. Né? Impérios de fast food, impérios de cereais, impérios de refrigerantes, impérios de soja, impérios até de comida vegana, enfim, impérios construídos em cima disso. E vai demover uma ideia científica, mas você não demove o dinheiro. Né? Então, é por isso que agora tem muita gente falando low carb, tem muita gente... E as evidências são tão gritantes porque a população está tão doente, está tão obesa, que finalmente nós conseguimos pequenas brechas para começar a fazer ouvir vozes que dizem que tudo isso está muito errado. Tudo isso está profundamente errado. Porque não é normal ter 75% das mulheres adultas do Brasil acima do peso. Não é normal que 1 de cada 6 brasileiros esteja irremediavelmente condenado ao diabetes. Não é normal que 1 de cada 8 mulheres tenha sintomas de hipotireoidismo por tireoidite autoimune. Não é normal. Não é normal os casos de ovário policístico, fibromialgia, enfim, endometriose, inflamação crônica, esporão do calcanhar. Não é normal que metade da população esteja tomando remédio para azia e para o refluxo. Não é normal, gente. Como é que nós podemos ser tão quebrados, tão falhos como espécie? Como é que a nossa espécie produz indivíduos tão bichados? Como é que essa espécie poderia sobreviver uma evolução com os indivíduos tão bichados? Não faz sentido, não é verdade? Então, por que nós estamos tão doentes? Por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente diabética? Por que tem tanta gente obesa? Por que tem tanta gente com azia, com refluxo, com esporão do calcanhar, com dor no joelho, com enxaqueca, com constipação, com ovário policístico, com tiroidite de autoimune? Por quê? Porque estamos fazendo que nem os peixes, morrendo pela boca. Porque modificamos completamente a maneira de comer, porque estamos nos alimentando de elementos artificiais, adoçados, cheios de aditivos, cheios de gorduras vegetais profundamente inflamatórios, porque estamos fornecendo ao nosso corpo alimentos para saciar o nosso vício em comida, não para nutri-los. Ele está sugerindo que tem patrões que são solidificados na sociedade, que são difíceis né, que as pessoas acreditam. Efetivamente, isso é verdade. E o triste e o lamentável disso tudo é que esses padrões têm 50, 60 anos, não tem mais do que isso. É tanta propaganda e tão maciça e feita de uma maneira tão inteligente, porque isso é uma coisa que evoluiu muito bem na nossa sociedade e evoluiu até o ponto, às vezes, da perversidade. Vocês veem aí as fake news, né? É o marketing. Um bom publicitário te faz acreditar que aquele produto é fundamental. Isso é bom, mas às vezes não é. Né? Porque, repare que a indústria alimentar, quando a pressão vai aumentando, eles vão modificando daquele refrigerante, por exemplo, que seria normal, quer dizer, cheio de açúcar, cheio de coisa, para uma versão sem açúcar, mas que tem um adoçante tóxico, como era o aspartame. Aí começou a se falar que o aspartame fazia mal, mudaram para sucralose. Aí começaram a questionar a sucralose, agora tem uma versão com estévia, mas o refrigerante continua lá. Por quê? Porque é um campeãozíssimo de vendas. Né? Aveia, vai dizer que a aveia é ruim. As pedras chovem de tudo que é lado. Por que as pedras chovem de tudo que é lado? Vai perguntar para o Mr. Kellogg se ele quer abrir mão né, ou qualquer outra indústria que trabalhe com cereais. Né? Vai perguntar se está disposto a abrir mão dos benefícios. Então, essa indústria também financia muito estudo observacional, inconclusivo, mas que aparece como sendo um estudo científico, inclusive é referendado por um grande capital atrás, por um grande
império, por uma fortuna que está bancando isso. E isso, ultimamente, estamos vendo isso muito também num movimento tipo vegetariano, onde se esquece aqueles princípios do vegetarianismo raiz, né, da pessoa que gosta de comer vegetais e não gosta de comer animais, e eu acho isso ótimo para quem quer fazer, para começar a fabricar um monte de porcaria de diferentes farinhas, de ervilha e de diferentes não sei o que, de dieta dos gladiadores e dos cambau A4, para te convencer a comprar uma coisa que parece carne, mas que não é carne, que custa R$80 o quilo. Como eu estava conversando ontem com o Felipe Viana, né, do Dança Nutrição, e ele fez essa observação. Um bife vegano custa R$80 o quilo. Qualquer carne de segunda você compra por 8 vezes menos o preço, né? Então, estamos falando aqui de aveia, e já tem várias perguntas sobre a aveia, já vou responder a isso, e sobre a tapioca. Então, quando nós estamos propondo a dieta low carb, a dieta com baixo teor de carboidrato, ela vem à tona por 2 razões fundamentais. Uma, porque é uma dieta evolutiva, é a dieta com a qual a nossa espécie evoluiu. Quer dizer, nós temos contato com cereais, como aveia, como trigo, como arroz, né? Gramíneas, né? Gênero das gramíneas. Mais ou menos a Revolução Agrícola, chamada Revolução Agrícola, aconteceu entre 10 a 7 mil anos atrás. Antes disso, em todo o tempo, os 200, 300 mil anos, sei lá, que a espécie humana está no planeta, os homens não sabiam cultivar. Não sabiam. 10 mil anos atrás, depois de primeiro descobrir o fogo, né, foram descobrindo coisinhas, foram descobrindo a roda, foram descobrindo uma série de coisas. Uma das coisas que descobriram é que as sementes de gramíneas que eles começaram a consumir, depois que se descobriu o fogo, eles viram que algumas coisas que não dava para comer cruas podiam ser cozidas, né? Começaram a consumir algumas gramíneas vegetais. E algumas gramíneas naturais, aliás, tipo grãos, enfim, arroz selvagem, essas coisas. E depois começaram a observar que se esses grãozinhos caíam no chão, eles germinavam e eventualmente podiam ser cultivados, né? E isso trouxe uma revolução imensa. Então, nosso aparelho digestivo não é muito adaptado para digerir cereais. É claro que se você os cozinha, os macera e os fermenta, você vai conseguir digeri-los, mas isso vai ter um preço para o teu aparelho digestivo, sobre a secreção ácida, sobre a flora intestinal, tudo isso vai pagar um preço por estar digerindo coisas para as quais o nosso aparelho digestivo não está totalmente adaptado, né? Então, quando me perguntam, a aveia é boa? Eu já achei que sim, hoje em dia acho que não. Exatamente por isso. Em primeiro lugar, porque nós estamos fornecendo ao nosso aparelho digestivo elementos que ele não tem plena capacidade de digerir, né? E a outra é porque eles têm carga glicêmica elevada, quer dizer, eles, uma vez mastigados e engolidos e digeridos, no final desse processo você vai ter uma grande quantidade de glicose, né, indo para a tua corrente sanguínea, porque o teu organismo vai absorver glicose, não vai absorver, vai absorver glicose, vai absorver aminoácidos essenciais e vai absorver ácidos graxos essenciais. Ele não diferencia a origem da gordura, não diferencia, quer dizer, diferencia na hora de fazer efeito, mas na hora de ser absorvido, o que você absorve são ácidos graxos essenciais. Quando você come carne, você absorve aminoácidos, ácidos graxos quando você come gordura, e glicose quando você consome carboidrato. Teu corpo não vai diferenciar se esse carboidrato vem de um leite condensado, ou de um pão, ou de um bolinho de aipim, ou vem de uma cenoura, ou vem de uma ervilha, ou vem de uma alface. O que ele vai saber é a quantidade de glicose que entrou na corrente sanguínea. Então, quando nós falamos em coisas de alto e baixa carga glicêmica, ou de carboidratos líquidos, nós estamos nos referindo exatamente à quantidade de glicose que vai entrar na corrente sanguínea. E aí que entra a tapioca, né?
Por quê? Porque se você está precisando ou querendo perder peso, ou você está precisando diminuir taxas de glicemia, de triglicerídeos, de colesterol, de ácido úrico no sangue, ou se você está com síndrome metabólica ou já está com diabetes diagnosticado. Então, o teu corpo não está lidando bem com as quantidades de carboidrato que você vem ingerindo. Isso é fato, porque você chegou a desenvolver já uma intolerância ao carboidrato, que está se manifestando como essa síndrome metabólica, como essa incapacidade do teu organismo de lidar com essas quantidades que começam a aumentar as taxas no sangue, né? Então, quando isso começa a acontecer, quando você já está acima do peso, ou quando esse sobrepeso já vem acrescido de síndrome metabólica, ou de diabetes, ou de glicose elevada, ou de, enfim, um monte de complicação que vai aparecer aí, você tem dois caminhos. Que eu acho mais normal, é reduzir esse carboidrato que o teu corpo não consegue administrar. Ou dois, tentar baixar essas taxas na base de remédio. O que vai acontecer? Se você continua se alimentando igual, você continua trabalhando em prol da resistência à insulina, da síndrome metabólica, e toma doutor um remédio que vai maquiar as tuas taxas no exame de sangue. Só que o que vai acontecer? Eu continuo igual, tomar minha cerveja como meu pão, porque eu estou tomando metformina, tá? Mas o que você vai ver? Que daqui a um certo tempo o teu peso continua aumentando, que os 500 miligramas de metformina que você estava tomando já não estão mais ajudando, aí o teu médico vai passar para 1.000 ou para 1.500, vai acrescer outro remédio, e mais um para pressão, que nesse tempo já começou a aumentar, e talvez o ácido úrico já esteja fora de controle, ou você tenha sintomas de gota, e você continua acima do peso, cansado, inflamado, mal-humorado, sem concentração. Então, resumindo, tapioca engorda. Por que tapioca engorda? Porque é uma coisa de alta carga glicêmica. Quer dizer, basicamente, se nós queremos emagrecer, diminuir taxas, nós temos que nos limitar ou consumir maioritariamente vegetais que crescem acima do solo. Por quê? Porque eles concentram menos amido e têm mais nutrientes, mais fitoquímicos, mais coisas que interessam ao corpo para nutri-lo diretamente ou para provocar reações que podem estimular a nossa imunidade. Quando nós consumimos raízes, coisas que crescem sob o solo, nós consumimos uma grande quantidade de amidos, quer dizer, nós vamos ter mais glicose entrando na corrente sanguínea. Mas eu não posso comer tapioca nunca, jamais na vida. Eu acho que nunca, jamais na vida, dizer que as coisas são proibidas não sei, não acho que seja por aí. Não pode jamais, depende. Se você está muito diabético, se você está muito acima do peso, se você está muito mal, realmente elimina essas coisas da tua vida por um bom tempo, porque você vai ter um resultado rápido e muito bom. Não, mas é que eu estou no meu peso e eu malho muito e eu preciso de muita energia. Você pode fazer um cálculo de macros, você pode incluir algum desses carboidratos na tua dieta de uma maneira que você consiga compensar com a quantidade de exercício que você está fazendo. Quer dizer, claro, se você quer ganhar massa muscular e você quer fazer uma grande hipertrofia e você maromba 4, 5 horas por dia, óbvio que uma dieta com baixo teor de carboidrato ou uma dieta cetogênica ou um jejum intermitente não é a melhor opção para você. Quando estamos falando em dieta low carb, quando estamos falando em cetogênica, quando estamos falando em jejum intermitente, estamos falando basicamente em pessoas que precisam diminuir, que tem que diminuir esse aporte de carboidrato, porque o excesso de glicose que vai entrar na tua corrente sanguínea, além de estimular excessivamente a insulina, o que vai levar inevitavelmente a um grau maior ou menor de síndrome metabólica. Como é que o corpo armazena isso? Porque a capacidade do nosso corpo de armazenar glicose é pequena. Nós temos uma capacidade pequena de armazenamento de glicose.
né, de glicogênio. O glicogênio é uma molécula, um açúcar de cadeia longa que se forma na base de pedacinhos de glicose. E nós armazenamos basicamente no fígado e nos músculos. Mas o nosso corpo, que não foi feito para comer açúcar, porque na realidade o nosso design não somos um carro flex que pode comer tanto disso, tanto daquilo. O nosso corpo não, sabe, vou fazer um dia do lixo e depois, não, o nosso corpo está acostumado a trabalhar com nutrientes essenciais, com macro e micronutrientes essenciais. E só, né, o fato de você achar que pode decidir o que come é uma decisão com a qual depois você vai ter que lidar com as consequências, porque o teu corpo não está acostumado com isso. Então o nosso corpo não tem design, não é um carro flex, não tem design para comer açúcar, não tem. A nossa capacidade de armazenamento de carboidrato é pequena. E você continua lá, dá-lhe tapioca, dá-lhe cervejinha, dá-lhe pãozinho, dá-lhe... O que o corpo faz? Transforma esse excesso em triglicerídeo, que é uma gordura, triacilglicerol, que vai sendo empurrada pela insulina para dentro das tuas células gordurosas. Por isso, o excesso de carboidrato engorda. Você quer emagrecer, você precisa reverter essa síndrome metabólica que está te deixando diabético, que está te deixando com um monte de problema. Você tem que diminuir o teu carboidrato na dieta ao ponto que a insulina baixe e o corpo seja obrigado a lançar mão desse estoque de gordura. Por quê? Porque o que o teu corpo vai fazer com esse estoque de gordura? Como é que eu vou obter glicose se eu não como glicose? Esses estoques de gordura, triglicerídeos são formados por 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. E nós temos um sistema de sobrevivência, da mesma maneira que o armazenamento de gordura é um sistema inato de sobrevivência, mas que deve ser usado na medida que os nossos ancestrais usavam. Bicho, planta e água, não é brigadeiro, não é pão, não é tapioca, tá? Então se você come bem e você vai ter uma reserva de gordura para sobreviver ao jejum, para sobreviver a um eventual falta de comida, que era o que os nossos ancestrais enfrentavam. E para sobreviver a essa falta de comida, nós temos o outro sistema de sobrevivência, que é baixa insulina, que é um hormônio segregado no pâncreas, aumenta o outro hormônio segregado no pâncreas, que é o glucagon. O glucagon é um hormônio que vai sinalizar para as nossas células que estão armazenando gordura, liberar esses triglicerídeos para a corrente sanguínea. Esses triglicerídeos vão ser quebrados em uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácidos graxos. Essa molécula de glicerol vai preencher os nossos estoques de glicogênio, que vai fornecer glicose para o cérebro, para onde for necessário. E os ácidos graxos vão ser consumidos prioritariamente nos músculos. Mas é que eu quero fazer cetogênica. Por que a dieta cetogênica se chama cetogênica? Porque aí nós vamos consumir muito pouco carboidrato. Quer dizer, está perguntando aqui os carbos de baixo índice glicêmico. Os carbos de baixo índice glicêmico são aqueles que crescem acima do solo, que você vai poder consumir normalmente na tua salada, nos teus legumes grelhados, nas tuas frutas de baixa carga glicêmica, como por exemplo o abacate, o morango, o coco, a acerola, a pitanga, sei lá, um kiwi de vez em quando, ou comendo pouca quantidade de coisas que tenha mais carboidrato, porque a pessoa está me perguntando, mandioca e batata. Se você quer emagrecer, ou você precisa reduzir taxas, você vai comer 0 mandioca e 0 batata, ou pouquinho, de vez em quando, pouquinho, porque eles fornecem uma grande quantidade de carboidrato. Nunca mais vou poder comer uma batata frita. Faz uma vez a cada 15 dias, uma porçãozinha de batata frita caseira e pronto. Mas você vai comer isso, abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, milho melhor que a mandioca. Em relação à carga glicêmica é muito parecido. O cará e o inhame são muito parecidos. São proibidos? Não tem nada proibido. É proibido proibir, né? Mas se você quer emagrecer, eles não te ajudam. Eles fornecem um tipo de nutriente que você tem que ficar um pouco aquém da tua necessidade para conseguir que o teu corpo queime gordura. Né? Se você come muito carboidrato, você está preenchendo teus estoques. Se você tem os teus estoques de carboidrato cheios, o que sobrar vai transformar em gordura. Se os teus estoques de carboidrato, se o teu aporte de carboidrato na dieta vai baixando, você vai queimando aquele estoque de glicogênio.
as células de gordura vão ser obrigadas a liberar triglicerídeos, obrigadas a liberar gordura para preencher esses estoques. Se você come muito pouco ou zero carboidrato, você faz jejum ou você faz uma dieta cetogênica, que é uma dieta com muito pouco carboidrato. Banana tira de cetose, qualquer coisa que tenha carboidrato tira da cetose. Porque a cetose é a ausência de carboidrato na dieta, exatamente porque você só vai produzir corpos cetônicos quando houver uma insulina baixa e uma grande liberação de gordura no sangue. Quando você fizer essa transformação de gordura para mandar quebrar a gordura para repor estoques, é que o corpo vai fabricar os corpos cetônicos, acetato, beta-hidroxibutirato, acetona. Se você está comendo carboidrato, você não tem cetose. A cetose é uma coisa que acontece especificamente na ausência de carboidrato, né? Impossível não perder massa. Então, a massa magra é a cetogênica. Uma coisa, primeiro que a pessoa que quer conservar, a cetogênica é basicamente uma dieta para perda de peso, é uma dieta para diminuição de taxas de glicose, para diminuição de taxa de triglicerídeo. Não é uma dieta para quem quer marombar, tá? Você pode fazer uma dieta com teor moderado para baixo de carboidrato, mas que não seja uma cetogênica, né? Porque, obviamente, se você malha muito, você não vai ter substrato energético para te sustentar, a não ser que isso seja muito bem calculado. Se você fizer isso por conta própria, a possibilidade de errar é grande. Então, eu sempre falo uma coisa aqui eu estou tentando dar uma explicaçãozinha, porque eu acho que quando a gente entende um pouquinho como é que funciona essa química, fica mais fácil entender o porquê. Em segundo lugar, a pessoa está perguntando para falar de índice de massa corpórea e calorias para emagrecer. Então, eu não quero calcular isso. Eu não quero. Porque o índice de massa corpórea, gente, calcula o percentual de gordura corporal, outras coisas. O índice de massa corpórea quer dizer o quê? Que você está muito gordinho ou que você é um marombeiro muito, muito, muito sarado com uma grande massa muscular? Como é que nós sabemos só pelo IMC? Porque você pode ter duas pessoas com IMC idêntico, uma delas está gordinha e a outra está muito sarada. Porque na realidade é a massa total, então não temos. E calorias, gente, é a última coisa que nós temos que calcular. Claro que para emagrecer precisamos de um pouquinho de déficit calórico, né? Precisamos fazer um pouco de déficit calórico, porque o que sinaliza o corpo que ele está precisando queimar reserva é o déficit calórico. Só que convenhamos que é fácil fazer um déficit calórico quando você se alimenta 2 a 3 vezes ao dia, esquece da porcaria dos lanchinhos, para de comer pãezinhos, para de comer isso tudo, você vai entrar facilmente em déficit calórico, né? A pessoa está perguntando sobre dieta cetogênica e queijo Minas padrão e cottage. Então, eu vou repetir, a única maneira da gente entrar em cetose é evitar os carboidratos. Praticamente, em cetogênica a gente não passa de 30 gramas de carboidrato líquido por dia. É bem pouco, é uma boa salada de alface, tá? Ou alguma frutinha, tipo morango, uma coisa assim. É bem pouquinho, 30 gramas de carboidrato. Então, se você come queijos frescos ou leite, eles têm lactose, que é o açúcar do leite. Então, você rapidamente pode ultrapassar essa quantidade de carboidratos. Então, na dieta cetogênica, na dieta low carb, eu diria que é melhor queijos curados e iogurtes, que já tem a lactose degradada pelo próprio processo de fermentação, tá? Dieta bem low carb, mas bem plant-based, isso é complicado. Isso é complicado, você precisa conhecer muito bem a química dos alimentos e você está comendo planta. Planta é basicamente carboidrato, não necessariamente um carboidrato ruim, mas vou dizer, é muito difícil fazer dieta low carb e somente com plantas. É difícil, né? Se você comer ovo, se você comer queijo, se você comer laticínios, já fica mais fácil, né? A dieta de alimentos integrais, né, que só se comem alimentos integrais, eu excluo sempre os cereais.
Além de eu particularmente ser intolerante a glúten, ah, a ideia de cereais cada dia me incomoda mais, porque eles não, no nosso aparelho digestivo não trabalha bem com cereais. Não quer dizer que um pão de fermentação natural, de vez em quando, um arroz selvagem, mas aí é o que eu digo, aqui tem que ser aquela opção individual, daquela pessoa que já conhece bem o seu organismo, que já fez uma reeducação alimentar, que sabe lidar com alimentos, aí corre menos perigo. A pessoa que come pãozinho todo dia, mesmo que seja um pãozinho integral, eu acho que vai ter problema digestivo, vai ter refluxo, vai ter né, a possibilidade de ter são grandes. Quantos carboidratos por dia eu recomendo? Eu não recomendo nada. Vamos concretizar. Isso aqui é uma live do Instagram. Então eu posso dar uma pincelada global nos conceitos, basicamente para as pessoas entenderem qual é o fundamento de uma dieta low carb, qual é o fundamento de uma dieta cetogênica, porque eu sou mais, digamos assim, mais partidária de uma dieta que contém alimentos animais do que uma dieta exclusivamente vegetal. Mas eu não tenho um carboidrato ideal porque cada indivíduo sabe da atividade física, da necessidade de perder peso, da necessidade de baixar a taxa. Então, isso é uma coisa que tem que ser mais estudada de maneira individual. A gente considera que está em dieta cetogênica quando consome até 30 gramas de carboidrato líquido por dia, e em low carb quando consome até 100 gramas, 90 a 100 gramas de carboidrato líquido por dia, sendo que o carboidrato líquido é o carboidrato total menos as fibras, tá? E você calcula isso em aplicativos. Eu gosto muito do Fat Secret, né? Que você acessa pela internet, baixa o aplicativo, lá tem tudo, carboidrato líquido, gordura, caloria. Você faz uma festa, ou você pira, né? Limitar a quantidade de ovos na cetogênica. Eu acho que limitar a quantidade de ovos, em hipótese alguma, nem cetogênica, nem come ovo. Então vai comer 15 dúzias de ovo, mas come ovo, né? Para reduzir o LDL colesterol, depende. Mais uma vez, depende. Se você tem alterações de LDL colesterol, o LDL colesterol é uma coisa que dá para 7 aulas inteiras de bioquímica, né? É uma coisa que ainda você levanta você futuca muito na ferida. Então, se a pessoa tem problema com LDL muito elevado, não um pouquinho elevado é uma coisa que a gente discute porque fica muito fácil dar logo remédio para o colesterol. O site é o Fat Secret. Eu vou escrever depois no Stories. Fat, de gordura, secret, né? Gordura secreta. Ou o segredo da gordura em inglês. Crianças e restrição de carboidratos. Isso é uma excelente pergunta. Deixa eu só ver as horas, porque o Instagram aqui tem... não, ainda temos um pouquinho. Então, criança tem que comer de tudo que seja comida, tá? Comida. Biscoito não é comida, refrigerante não é comida, nugget não é comida, batatinha sorridente não é comida, fast food não é comida. Comida é bicho, planta. Criança pode comer de tudo. Você só tem que restringir carboidrato na criança obesa, ou na criança que, infelizmente, com cada vez mais frequência, tem uma incipiente síndrome metabólica. Então, a primeira coisa, teu filho está gordinho, está acima do peso, é muito guloso. Primeiro, vamos cortar as guloseimas. Segundo, tem que ir num bom pediatra, num bom nutricionista infantil, uma pessoa que entenda e que saiba dosar a insulina e que saiba dosar os fatores... Não, eu não sou brasileira não, eu sou espanhola. Come no mínimo 6 vezes por dia, ovos pode comer, 6 ovos por dia, tá ótimo, maravilha. Leite de amêndoas com 15 gramas de proteína, isso deve ser um produto fabricado artificialmente, né? Não sei. Leite de amêndoas, faz o leite de amêndoas em casa, bate a amêndoa descascada, deixa ela de molho na água, depois despreza essa água, 100 gramas de amêndoa, 1 litro de água, bate tudo liquidificado e coa, você tem leite de amêndoas.
pessoas que perderam muito peso consumindo grãos integrais e alimentos integrais em geral. Sim, há essa coisa, mas você tem que fazer um déficit calórico muito maior, você tem que passar muita fome. E o aparelho digestivo vai te inchar e o aparelho digestivo não vai ficar em boas condições. O que comer à noite? O que você quiser, dentro de bicho, planta, ovos, carne, legumes, verduras, algumas frutas, nada. Faz jejum, bate um whey protein com morangos, ou faz uma sopinha e coloca lá dentro um ovo poché, ou come uma picanha, ou uma costela de porco na brasa, não sei, muita coisa. Você pode comer, se comer comida, você come o que quiser. Né? Aqui não pode fazer à noite, eu acho, pãozinho com mortadela, café com leite e açúcar. Aí enfraquece a relação, né? E a quantidade de ingestão diária de café é recomendada? Não sei, porque... Vou te dizer por quê. Primeiro porque tem inúmeras teorias sobre o café, e sobretudo sobre o café tem dois tipos de indivíduos. Tem os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos. Então, você vai lidar com cafeína de maneira diferente, se você é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento. Tem gente que tolera grandes quantidades de café sem muito prejuízo, e tem gente que com pequenas quantidades perde o sono, dá dor de estômago. Então, como tudo, um pouco a gente se conhecer e prestar atenção ao teu próprio corpo, não tem uma recomendação específica. Eu sou viciada em cafeína, então também o meu critério pode ser um pouco alterado. Mas de maneira geral, porque eu lido muito bem com café. Não me tira o sono, não me dá revertério, então depende muito. Olha, bacon à vontade depende da vontade, né, gente? Óbvio que uns ovinhos com bacon caem que nem a glória, ou você fazer uma farofinha de bacon para colocar na salada, depende se você quer fazer uma dieta low carb, depende se você quer fazer uma dieta cetogênica. A vontade depende muito da vontade. Se for uma vontade absurda, constante o dia inteiro, temos um problema também, né? Pipoca realmente o lanche mais saudável feito na panela? Não. Lanche mais saudável é zero lanche, comer 2, 3 vezes ao dia, né? Sem lanches. Mas é muito mais saudável um pedacinho de queijo curado e umas castanhas, ou uns moranguinhos com um pouquinho de creme de leite, ou um iogurte integral sem açúcar, né? Tem muito carboidrato, não é o lanche mais saudável. O pessoal tem que mudar a visão, por isso que estamos aqui martelando na mesma tecla, né? E porque vou te dizer, gente, eu falei alguma coisa que não seja comer comida? Eu falei para você, vai comprar um suplemento caríssimo, feito com pólen cultivado pelas fadas de Avalon? Eu falei, vai comer mamute da Sibéria congelado? Não, eu falei, come feira, açougue e peixaria, né? Refeições ideais por dia. O ideal é a gente reacostumar o nosso corpo a não lidar com vontade de comer e lidar com fome e comer quantas vezes for necessário, atendendo à fome e comer até ficar saciado. Se você faz uma alimentação bem feita e na base de elementos naturais, dificilmente você vai comer mais de 3 vezes ao dia. Dificilmente. E não é que não precisamos complicar, é que é constrangedoramente simples. Porque as pessoas me perguntam, o que eu faço para perder peso? Bicho, planta e água. O que eu faço para tratar o diabetes? Bicho, planta e água. O que eu faço para tratar a esteatose hepática? Bicho, planta e água. O que eu faço para tratar a esporão do calcanhar? Ora, você precisa perder peso. Bicho, planta e água. E chega a ser tão simples que eu até fico constrangida de fazer disso uma maneira de ganhar vida, gente. Porque é muito simples e inacreditável. Exatamente. Beber é um problema. Beber álcool, né? Beber álcool é um problema. Cerveja é um problema maior, porque a cerveja é muito rica em carboidrato. Nunca posso beber, gente. O ideal seria que não, né? Verdade seja dita, nós não fomos feitos para beber álcool. Se nós temos controle da situação e tomamos um drinkzinho de vez em quando, o teu corpo consegue metabolizar, consegue lidar. Se você encher a cara de manguaça todo dia, vai dar ruim. Não tem claro, todo mundo gosta de uma pinga, eu gosto, todo mundo gosta. O problema está em a gente... Eu acho que a coisa maior de todas é
o autoconhecimento e o empoderamento. Você adquirir informação para se empoderar, aprender a ouvir o teu corpo, né? E se você sente que uma situação está fora do teu controle, se você sente que aquilo vira o vício, seja álcool, seja açúcar, seja qualquer coisa, você tem que lutar contra isso, porque se ele tomar conta da tua vida, tem alguma coisa profundamente errada, né? Então uma tacinha de vinho aos sábados, sei lá, na frente da lareira ou namorando, pode ser uma coisa que o teu organismo vai conseguir lidar sem maiores problemas, especialmente se você não se entupir de carboidrato junto, e você comer uns queijinhos lá e umas cascas, pode ser uma coisa que o teu corpo vai lidar com uma relativa facilidade. Se a manguaça vai para dentro todo dia, toda hora, e são 4 ou 5 cervejas por dia, você vai ter problemas, e vai ter problemas muito sérios, sobretudo com diabetes e com teu fígado, vai ter. Quantidade de magnésio. Gente, se você se alimenta bem, em primeiro lugar, uma alimentação bem feita não precisa de suplemento, né? O bacon, só artesanal. Então não há uma quantidade de magnésio que devamos tomar. A gente pode suplementar magnésio, eventualmente, quando a gente faz essa transição alimentar. Se a pessoa tiver cãibra, se tiver insônia, a gente pode usar suplemento de magnésio. Em alguns casos, quer dizer, suplementação é suplementação. Haverá necessidade de uma quantidade extra de um nutriente específico em casos específicos. Então não é uma coisa, toma tanto aqui agora. Não sei. Eu tenho que, aí para te dizer quanto você precisa, eu tenho que conhecer o seu caso. Aí não é uma live, é uma consulta, uma coisa mais específica, é pedir alguns exames. Na sua consulta precisa enviar exames de sangue. Eu sempre peço uma boa quantidade de exames na primeira consulta, né? Deixa eu ver se é o horário para responder a pergunta do colágeno. Bom, estamos quase um pouquinho acima do laço, mas vou falar rápido do colágeno. O colágeno é uma proteína de origem animal. Quando você ingere ela se transforma em aminoácidos. Então, não há nenhuma coisa que prove que esse colágeno vai passar do outro lado da tua barreira intestinal, que vai ser absorvida como aminoácido, vai passar do outro lado da barreira intestinal, vai se formar colágeno de novo. O teu organismo vai usar os aminoácidos do colágeno como bem entender, né? Então, e você tem que fazer, você quer uma coisa boa para flacidez, pare de comer açúcar e começa a praticar o jejum intermitente e faz musculação. Aí você vai ter uma boa resposta com a flacidez. A imensa maioria do colágeno que se vende por aí é só dinheiro jogado fora. E eu sempre gosto que se vocês tiverem dinheiro sobrando, por favor, joguem no meu lixo, porque eu estou precisando. Tá? Bicho, planta e água com gás. Meu marido tem problema de fígado e gosta de cerveja. Coitado. Muita dificuldade com chocolate. Não compra. Se tiver em casa, você come, eu como, todo mundo come chocolate se tiver em casa. Não compra, né? Água com gás pode. A minha boa é mesmo essa, que não tem nada, talvez umas bactérias aqui, mas nada. Minha resposta, qual delas? Né? Mas enfim, como isso já está, tem mais 5 minutinhos, estamos acabando aqui, então vamos resumir. Sobre a tapioca. Precisa perder peso, precisa baixar taxas, precisa reduzir a sua síndrome metabólica ou quer tratá-la de maneira eficaz. Evite carboidratos de alta carga glicêmica. Você vai consumir somente aqueles que crescem, aquelas plantas que crescem acima do solo e escolher frutas que tenham pouco carboidrato. Abacate, coco, morangos, frutas vermelhas, pitanga, acerola, pode ser kiwi ou pequenas porções de outras frutas, das que têm mais carga glicêmica. Melhor evitar ou se comer em pequenas porções. A mesma coisa serve para as raízes ou para os tubérculos. Batata, aipim, cará, inhame, né? Evita, se você precisa emagrecer ou precisa diminuir taxas, ou consome em quantidades pequenininhas de vez em quando. Uma vez na semana, por um pedacinho de batata não vai te matar, mas de maneira geral, evita. Cereais, sou contra. Não, nosso aparelho digestivo não lida bem
né? Se você está num peso maravilhoso, come de tudo, tem um estômago de ferro, prefira eventualmente algumas coisas de fermentação natural, pães de fermentação natural, mas a imensa maioria da população tem dificuldade para lidar com glúten ou com as proteínas dos cereais. Então, se você tem azia, refluxo, constipação, gases, muitas aftas, se você tem qualquer distúrbio que vai da porção superior até a porção inferior do aparelho digestivo, faz uma dieta limpa de cereais. Banana da terra tem alta carga glicêmica e sobre chia, eu acho que eu vou falar de chia e essas coisas outro dia, gente, porque hoje o tempo não tá dando. Mas se você botar uma colher, como tudo, botar uma colherzinha de vez em quando, não vai fazer. Mas não podemos fazer pãozinho de chia o dia inteiro. Semente de girassol, ótimo, fonte de gordura monoinsaturada boa, abóbora pode. Prato colorido, bastante proteína, gorduras boas, abacate e tal. E leite natural. Outro dia falaria do leite, gente, não dá tempo. Mas se você é intolerante à lactose, se não te cai bem, se deixa estufado, evita, né? Certo, gente? Qualquer coisa que... Leite do peito da vaca? Gente, da teta. Depende. Se for intolerante à lactose, vai ter um piriri bárbaro, né? Falaremos outro dia das leguminosas, vão mandando as perguntas, eu vou colocar uma caixinha de perguntas, sugestões para lá, que aí, porque muita coisa, e eu também não, né, começou a me atrapalhar e querer falar de muita coisa, e acaba que querendo falar de muita coisa, não fala de nada concreto. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido alguns pontos, e obviamente, deixem perguntas aí no direct, deixem nos comentários do feed, deixem onde vocês quiserem, que dê. Só me xinguem, tá? Me xinguem. As pessoas andam meio alteradas ultimamente, tá dando um pouco de medo andar por aí, né? Mas enfim, fiquem bem, por favor. Quem puder, não saia tão cedo da quarentena que a coisa tá esquisita, né? Muita saúde para todos. Fiquem muito bem, que todos vocês fazem muita falta, são muito necessários. Beijo grande. E nos vemos breve, até porque agora eu tô com pouca coisa para fazer, então vou ficar aqui metendo as caras, fazendo caras e bocas para me distrair. E um pretexto também para me arrumar e tudo. Então, brigadíssimo pela presença. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.